Salve pessoal, estamos de volta com os nossos videocasts. Eu sou o Drusos Pérez e a gente vai falar hoje sobre atualização em Doppler transcraniano. Convidei o Dr. Hugo Rezende, neurologista e certificado em Doppler transcraniano. Hugo, bem-vindo ao nosso videocast. Muito obrigado, Druz. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso estar falando com você, Hugo. Bom, vamos falar de Doppler transcraniano, né? A gente tem aquelas realidades dentro dos hospitais, né? Assim, o uso do Doppler transcraniano ele é predominantemente hospitalar dentro da neurologia, né? Ele tem uma relevância e uma evidência maior dentro de doenças que a gente acaba tratando dentro do hospital. E aí, eu queria que você falasse um pouco para a gente, Hugo, só para a gente, né, para a gente introduzir o assunto assim. Quer dizer, como é que a gente escolhe um aparelho para fazer um Doppler transcraniano? Porque às vezes vem uma pessoa no hospital que tem um aparelho dedicado, outra você pega o próprio ultrassom do hospital de CTI, a sonda setorial, e vai fazer o exame. Quer dizer, quais que são os riscos e as vantagens de cada aparelho? Como é que a gente seleciona um aparelho, né? Queria ver a sua opinião, que tem experiência grande com isso aí. Isso aí, Druz. Isso daí é uma coisa que geralmente a gente não tem muito como escolher, né? Geralmente a gente vai para aquilo que o hospital disponibiliza para a gente, né? Muita gente hoje em dia já aprende o Doppler transcraniano dedicado juntamente com o modo duplex, né? Eu vou especificar aqui a diferença de um e outro para a gente ter esse entendimento. O Doppler transcraniano ele pode ser realizado pelo aparelho dedicado ao Doppler transcraniano, muitas vezes chamado de Doppler cego. É uma modalidade de ultrassom em que a gente tem um fluxograma, né, em que a gente vê a velocidade de fluxo sanguíneo cerebral. Essa é a matéria-prima do aparelho Doppler transcraniano. Esse exame é chamado cego porque ele não vê a imagem, ele não mostra para a gente nenhuma representação de imagem. Já o modo duplex transcraniano, ou duplex, como muitos podem chamar também, ele é uma mistura de modalidades de ultrassom. A gente tem a representação do parênquima encefálico, né, aquele modo B que a gente conhece bem de outros ultrassons, né, em que a gente vê a representação ali, né, do parênquima encefálico, mas a gente tem também a representação da vasculatura ali, do polígono de Willis. Então a gente consegue ganhar um pouco em sensibilidade do exame, porque a gente vê a representação do polígono, das artérias que a gente quer ensonar, e a gente vai até ali com o cursor para poder buscar o quê? Justamente a velocidade de fluxo sanguíneo cerebral, que é transformada também depois na mesma onda espectral que a gente avalia no Doppler cego, no Doppler dedicado, né? Então, o que acontece é que ou o neurosonologista tem o seu aparelho, e aí o de preferência, e leva até o hospital, ou usa aquele que o hospital disponibiliza. Geralmente, né, eles acabam utilizando o modo duplex, né, justamente porque é um aparelho que atende a outras modalidades de ultrassom também. A gente ganha sensibilidade, especificidade com o duplex, né, porque afinal de contas você está vendo ali a artéria representada, então você consegue ser mais assertivo ali, né, na coleta dos dados. E ele tem essa vantagem de ser mais disponível, né, disponibilizado pelos hospitais, e você ter essa melhor sensibilidade e especificidade. Porém, com o Doppler transcraniano dedicado, a gente tem um uso um pouco mais amplo. A gente pode levar esse aparelho para o campo operatório, né, para as monitorizações intracranianas em cirurgias cardíacas, em endarterectomias. A gente tem a possibilidade de fixar o probe, que é aquela partezinha que emite o ultrassom, né, e ele fica bem fixo, então dentro do capacete a gente consegue fazer uma avaliação de shunt direita e esquerda com mais segurança, não ficando ali dependente, né, só de a gente mesmo posicionar e às vezes até mover o probe, né, do aparelho. Então, eles na verdade se complementam, né? Eu não consigo dizer qual que é melhor do que o outro, isso tem muito um viés pessoal também, de experiência, de aprendizado. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, uma coisa que eu vivenciei. Eu tive um tempo em Heidelberg, e lá quando tinha um paciente que não tinha janela, quer dizer, você insonava, você não conseguia ver nada, eles mandavam buscar
um Doppler dedicado de 1983. Eles falavam, é com esse que a gente consegue ver, consegue, né, ensonar no paciente que tem a janela muito ruim. Os Dopplers dedicados, eles têm essa vantagem de ter uma penetrância melhor, assim, ou isso não é uma verdade, assim? Cruz, em termos práticos, a gente costuma ver isso sim, tá? Esses mais antigos, eles são de uma frequência menor, né? Geralmente são de 2 MHz, e o fato de ter uma frequência mais baixa comparado aos outros exames, a gente consegue uma penetrância maior. Isso por uma questão física mesmo do ultrassom. Já esses outros aparelhos, os duplex, eles têm uma frequência um pouco maior, mas parecida. Uhum. Geralmente variam aí na faixa um pouco maior, em torno de 5 MHz. Mais um pouco menos, em geral menos. Mas, por esse motivo, pode dar essa diferença, né, de acessibilidade intracraniana. Né? A menor frequência penetra mais, por questões físicas mesmo, né, de comprimento de onda. Mas, no geral, não era para acontecer isso, não, sabe? Mas, em termos práticos, a gente acaba vendo isso daí, sim. Sim. E uma outra coisa, dando sequência aqui na nossa conversa, né? O que que são parâmetros? O que que a gente consegue ver num exame? Porque só para, né, a realidade da maior parte dos hospitais, eu acho que do Brasil mesmo, é que a grande maioria não tem um serviço de Doppler transcraniano, um serviço de neurossonologia que funciona no hospital. Então acaba-se que a pessoa, quer dizer, quando tem isso, é importante a gente entender o que que a gente está recebendo no exame, né? A gente que não é neurossonologista. E da mesma forma, é muito comum vir, contrata-se alguém, um neurologista, uma empresa, uma pessoa que vai lá no hospital, que faz o exame, entrega um resultado, e daí a gente tem que tomar as decisões clínicas baseadas nesse resultado. E a pergunta eu queria que você comentasse o que que são os parâmetros para a gente entender, pô, esse é um exame de qualidade ou não, esse exame aqui não tá legal. O que que eu preciso de ter no exame para eu entender que esse exame meu está sendo um exame bem feito, um exame que eu posso confiar nessa informação que o neurologista me trouxe? Essa pergunta é muito importante, Drusos, porque o ultrassom, né, de uma forma geral, não só o Doppler transcraniano, é sempre um exame examinador dependente. Então ele exige ali técnica e boa vontade de parte de quem faz o exame realmente para se ter uma coleta de dados adequada, né? Como é que a gente avalia um bom laudo? Do ponto de vista bem prático aqui. Em geral, a gente vai direto no resultado. Quando você vai direto ao resultado, a própria estrutura do laudo é importante de ser analisada. Você tem a identificação do paciente, então atentar-se, né, para você estar vendo o exame daquele paciente que realmente é o alvo do seu interesse. Uma informação adicional importantíssima são os dados clínicos do paciente. Pelo menos um mínimo ali de dado clínico a gente tem que ter, porque isso mostra já de cara que o neurossonologista está atento para o motivo pelo qual o exame foi solicitado. Isso parece básico, fundamental, mas esse tipo de informação ajuda o neurossonologista a buscar os dados que realmente podem ajudar aquele indivíduo que está fazendo o exame. Importante a gente ter a descrição técnica de o que foi feito. Eu vou te dar um exemplo do teste de microbolhas, pesquisa de shunt direita e esquerda. Muitas vezes isso sequer é especificado e a gente sabe pelo paciente que são técnica que não existe ali, o paciente acaba contando para você como é que foi feito aquele exame, aí que o paciente vai te explicar, pelo que ele viu, pelo que ele se lembra. Muitas vezes o indivíduo não coloca a quantidade, não monta a solução contrastante de forma adequada, não pega o acesso mais adequado para poder fazer e sequer faz o exame de forma adequada. Então, a descrição clínica no corpo do exame, de como foi feito o exame, te ajuda a saber se aquele neurossonologista sabe ou não o que está sendo feito. Depois a gente coloca uma outra parte importantíssima, que é a análise, que é ali onde você coloca as informações nuas e cruas, né, dos dados que você coletou. Velocidades de fluxo sanguíneo e índice de pulsatilidade são os dois itens mais importantes ali que a gente recebe. E a conclusão, que é um momento em que o indivíduo neurossonologista treinado faz ali a adequação do que ele colheu com os dados clínicos e te dá uma resposta.
Tá, isso é o corpo do exame, né? É aquilo que a gente vai direto para poder olhar. Mas é um exame de imagem, basicamente. Então, em alguns hospitais, a gente tem disponibilização dessas imagens, assim como a gente vê, né, nos ultrassons de carótida e tal. O que é uma imagem considerada adequada? É uma imagem que a gente vê a onda espectral, né, no caso do dedicado, bem desenhada, bem definida naquele quadro, com uma linha branca contornando direitinho ali a onda espectral, que é o que a gente diz como envelopamento adequado, e um fundo dessa onda espectral bem escuro, bem pretinho, tá? Você olha também ali profundidade, você olha o índice de pulsatilidade, estão condizentes com o que foi colocado no corpo do exame também. Então, em termos de imagem, uma imagem adequada é aquela que é bem envelopada, com fundo bem pretinho, tá? Porque isso mostra para a gente que o dado colhido é de confiança, de fato. Somando, então, né, o resultado do exame é o conjunto, né, do laudo mais imagem. E essas características eu julgo bem importantes para se mostrar que é um exame de qualidade. Não, muito bom. Nós vamos dar uma pausa agora aqui no nosso videocast. O conteúdo daqui para frente é para quem está fazendo o curso de atualização, e a gente vai dar uma sequência comentando sobre o uso do Doppler transcraniano na morte encefálica.